Vamos resolver essa questão interessante envolvendo frações, que diz o seguinte: Felipe recebe mensalmente do seu pai o valor de R$ 300, referente à pensão alimentícia. Sabe-se que Felipe gasta 1/5 de sua pensão para passear com seus amigos no parquinho todos os meses. Quantos reais ele gasta no parquinho mensalmente? Para resolver esse tipo de questão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a fração, certo? Então aqui está a nossa fração, que é 1/5. 1/5. E aí está dizendo o seguinte, que o rapaz, o Felipe, recebe R$ 300 todo mês. O que é que a gente pode observar? Como ele deu a fração 1/5, significa que ele pegou o todo e dividiu em 5 partes. Aí eu fiz a representação aqui, fiz esse retângulo e dividi o retângulo em 5 partes. Aí o que é que eu sei? Eu sei que o todo é igual a 300, certo? O todo é 300. Aí a questão está dizendo que ele gasta 1/5 do salário todo mês. Ou seja, eu tenho que descobrir quanto é cada partezinha dessa daqui. Por quê? Porque cada parte dessa é 1/5. Aqui é 1/5, aqui é mais 1/5, aqui é 1/5, aqui é 1/5 e aqui é 1/5. E como é que eu vou fazer para descobrir quanto é cada partezinha dessa aqui? Eu vou pegar o 300, que é o todo, e dividir para a quantidade de partes que está sendo dividido todo, que no caso é 5. Quando eu pegar o 300 e dividir para 5, eu vou descobrir quanto é cada parte. Então vamos lá. Aqui eu tenho 3 dividido para 5. Posso perceber que o 3 não tem como dividir para 5 porque o 3 é menor. E o que é que eu vou fazer? Pegar os dois primeiros números, que no caso é 30. Fica 30 dividido para 5. 30 dividido para 5 é 6. 6 vezes 5 é 30. Coloco o 30 aqui, o sinal de menos. 30 menos 30, 0. Ficou esse 0 aqui que eu não usei. O que é que eu vou fazer com ele? Vou colocar aqui no resultado. Aí eu descubro que 300 dividido para 5 é igual a 60. Ou seja, cada quadradinho desse vai ser igual a 60. Se cada quadradinho desse é 60, e eu sei que cada quadradinho é 1/5, então eu tenho que 1/5 é igual a 60 reais. Ou seja, eu descobri que o Felipe gasta todos os meses, na ida dele ao parquinho com os amigos, 60 reais. A gente tem uma questão sobre critérios de divisibilidade, mais precisamente divisibilidade por 15. E aí ele deu alguns números para a gente verificar se esses números são divisíveis por 15. No caso, os números são 405, 410, 510 e 505. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que um número ele vai ser divisível por 15 quando ele for divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo. Ou o contrário, divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, a gente vai verificar agora se esses números são divisíveis por 15. O primeiro número aqui, o 405. Um número ele vai ser divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. O que é que a gente pode observar? Que esse 405 aqui ele termina em 5. E se ele termina em 5, significa que ele é sim divisível por 5. Então, 405 é divisível por 5. Agora vamos verificar se o 405 também é divisível por 3. No critério de divisibilidade por 3, um número vai ser divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos gerar o resultado e esse resultado for também divisível por 3, certo? Então a gente vai pegar os algarismos do número 405 e somar. No caso vai ser 4 mais 0 mais 5. 4 mais 0
é 4 e 4 mais 5 é igual a 9. Se esse número aqui, que a gente encontrou como resultado, for divisível por 3, o número todo é divisível por 3. O 9 a gente sabe que ele é divisível por 3, né? 9 dividido para 3 é igual a 3. Ou seja, o 405 também é divisível por 3. Se o 405 é divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo, significa que ele é divisível por 15. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no 410. Vamos verificar primeiro se ele é divisível por 5. Percebemos que ele termina em 0. Se ele termina em 0, ele é divisível por 5. Por quê? Porque os números divisíveis por 5, eles terminam em 0 ou em 5. Como o 410 termina em 0, ele é divisível por 5. Agora vamos verificar se ele é divisível por 3. Vamos somar os algarismos dele. Vai ficar 4 mais 1 mais 0. 4 mais 1 mais 0 é igual a 5. E esse 5 aqui não tem como dividir por 3. Se o resultado da soma dos algarismos não divide por 3, significa que esse número aqui não é divisível por 3. Como ele só é divisível por 5, mas não é divisível por 3, significa que ele também não vai ser divisível por 15. Por quê? Porque só seria divisível por 15 se ele fosse divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Vamos verificar agora o 510. 510 a gente pode observar que ele termina em 0. Se ele termina em 0, ele é, sim, divisível por 5. Vamos verificar agora se ele é divisível por 3. Como é que a gente vai fazer isso? Somando os algarismos dele, para verificar o resultado da soma. 5 mais 1 mais 0. 5 mais 1 é 6, 6 mais 0 é 6. O 6 aqui, a gente pode perceber que ele é divisível por 3. Né? 6 dividido para 3 é igual a 2. Se o resultado da soma, que no caso é o 6, for divisível por 3, significa o seguinte, que o número todo é divisível por 3. E se o 510 é divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 15. O número 505 agora. Verificando aqui, a gente pode perceber que ele termina em 5. Se ele termina em 5, ele satisfaz o critério de divisibilidade por 5. Agora vamos verificar se ele é divisível por 3. Vamos somar os algarismos desse número, verificar se o resultado é divisível por 3. Se o resultado da soma dos algarismos for divisível por 3, o número todo também é divisível por 3. Então vamos lá, vai ficar 5 mais 0 mais 5. 5 mais 0 é 5 e 5 mais 5 é 10. Esse 10 a gente não consegue pegar ele e dividir para 3 e dar um resultado exato. Significa o quê? Que o 505 não é divisível por 3. E se ele não é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo, também não é divisível por 15. Para finalizar, a pergunta valendo 2 pontos aí para vocês. Verifiquem se o número 420 é divisível por 15. E a gente tem um exercício interessante sobre comparação de frações que diz o seguinte. Ellen, Júlia, André e Teresa brincam juntas com um jogo de cartas. Segundo as regras, vence o jogo quem obtiver a carta com o maior número. E aqui estão as cartas que elas tiraram. A Ellen tirou a carta 3 sobre 7, 3 sétimos. A Júlia tirou a carta 12 sobre 8. A Andréia tirou a carta 5 sobre 15, 5 quinzeavos. E a Teresa tirou a carta 19 sobre 5. A gente tem que descobrir qual é a carta com o maior número, certo?
Ou seja, qual dessas frações aqui é a maior. Para a gente descobrir isso, vamos observar o seguinte. Primeiro, quando a gente tem uma fração em que o numerador, o número de cima, ele for menor que o denominador, do que o número de baixo, essa fração ela vai ser menor do que uma em que o numerador, ou seja, o número de cima, ele é maior que o número de baixo. Então, uma fração com o número de cima menor que o de baixo, ela é menor do que uma fração com o número de cima maior que o de baixo. Ou seja, aqui a gente pode observar o seguinte. Temos a fração 3 sobre 7 e 5 sobre 15. A gente pode observar que o 3 é menor que o 7. E aqui também o 5 é menor que o 15. Ou seja, essas duas frações aqui, elas são menores do que essa, em que o número de cima é maior que o de baixo, e também são menores do que essa. Por quê? Porque aqui também a gente tem que o número de cima é maior que o número de baixo. Ou seja, 3 sobre 7 e 5 sobre 15 são menores que 12 sobre 8 e 19 sobre 5. Já que a gente descobriu que 12 sobre 8 e 19 sobre 5 é maior que 3 sobre 7 e 5 sobre 15, agora a gente só tem que descobrir qual é maior, se é 12 sobre 8 ou se é 19 sobre 5. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer para descobrir qual dessas duas frações aqui é a maior? A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar e dividir as duas frações. Por quê? Porque a gente viu que uma fração é uma forma de escrever uma divisão. Ou seja, se eu tenho 12 sobre 8, é a mesma coisa de eu ter 12 dividido para 8. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, 12 dividido para 8. 12 dividido para 8, eu tenho que é igual a 1. 1 vezes 8 é 8, vou colocar o 8 embaixo do 12 e o sinal de menos para descobrir o resto. 12 menos 8 é 4. Como não tem mais nenhum número para baixar, a gente chega aqui no final dessa divisão, certo? 12 dividido para 8 é igual a 1 e deixa resto 4. Agora a gente vai verificar quanto é 19 dividido para 5. 19 dividido para 5 é igual a 3. 3 vezes 5 é 15. Vou colocar o 15 aqui embaixo do 19 e o sinal de menos para subtrair. 19 menos 15 é igual a 4. Como não tem mais nenhum número para baixar, a gente chega aqui no final da divisão. Ou seja, temos que 19 dividido para 5 é igual a 3 e deixa resto 4. O que é que isso significa? Como a gente pegou as duas frações e dividiu, a gente encontrou aqui, ó, quanto vale aproximadamente cada uma, certo? 12 sobre 8 é aproximadamente 1 e 19 sobre 5 é aproximadamente 3. Como o 3 ele é maior do que 1, a gente tem que 19 sobre 5 é maior do que 18 sobre 8. Isso significa que quem tirou a maior carta foi a menina chamada Teresa. Temos aqui um exercício sobre frações equivalentes. A letra A diz o seguinte: a gente tem que escrever uma fração equivalente à fração 5 sobre 9, que tenha denominador 27. Ou seja, eu tenho aqui a fração 5 sobre 9. E tenho que escrever uma fração equivalente a ela em que o denominador, ou seja, o número de baixo, é 27. Como é que eu vou fazer para escrever essa fração? Primeiro eu vou observar o seguinte. Qual o número que eu multiplico
por 9 que eu chego em 27? A gente poderia fazer 27 dividido para 9, né? 27 dividido para 9 é igual a 3. 3 vezes 9 é 27. Para 27, nada. Ou seja, eu descobri que o número que eu multiplico por 9, que eu chego em 27, é o número 3. Ou seja, para eu ter uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 3. Quando eu multiplico o número de cima por 3, eu encontro 15. E quando eu multiplico o número de baixo por 3, eu encontro exatamente o 27. Ou seja, a fração equivalente é 15 sobre 27. Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa. Quero encontrar uma fração equivalente a 11 sobre 3 que tenha numerador igual a 44. Ou seja, aqui eu tenho a fração 11 sobre 3. Tenho que encontrar um equivalente a ela em que o numerador, ou seja, numerador o número de cima, numerador seja 44. Ok? Como é que eu vou fazer para descobrir qual foi o número que eu multipliquei aqui em cima e embaixo que deu 44? Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse 44 e dividir para 11. Quando eu divido 44 para 11, eu encontro como resultado 4. 4 vezes 11 é 44. Para 44 deixa resto 0. Ou seja, eu peguei esse 11 aqui, multipliquei por 4 e cheguei a 44. Como eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, também vou multiplicar o 3 por 4. 11 vezes 4 a gente já viu que é 44. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, a fração equivalente a 11 sobre 3, que tem numerador igual a 44, é 44 sobre 12. Para finalizar, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na letra C. Quero uma fração equivalente a 5 sobre 8, que tem denominador 40. Tenho 5 sobre 8 e sei que o denominador da minha fração equivalente é 40. E aí eu tenho que descobrir o número que eu multipliquei por 8 que eu cheguei no 40. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar o 40 e dividir para 8. 40 dividido para 8 é igual a 5. 5 vezes 8 é 40. Para 40, nada. Com isso, eu descubro que embaixo eu multipliquei por 5 para chegar no 40. E se eu tenho que multiplicar os dois números pelo mesmo número, né? Tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Embaixo eu multipliquei por 5, em cima também tenho que multiplicar por 5. 5 vezes 5 é igual a 25. 8 vezes 5 é igual a 40. Então, a fração equivalente a 5 sobre 8, que tem denominador 40, é 25 sobre 40. Mais uma questão, essa aqui sobre critérios de divisibilidade, que diz o seguinte. Aline tem um cofre eletrônico em casa, porém, não se lembra do segundo dígito da senha. Aí aqui está a senha 5x28. Esse x aqui está no lugar do número que ela não lembra. Sabendo que o número da senha é divisível por 3, então quais algarismos podemos colocar no lugar da letra x? Ou seja, a gente vai ter que descobrir o número que fica no lugar do x, de modo que o número que se formar seja divisível por 3. Relembrando o critério de divisibilidade por 3, o número vai ser divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos der um resultado que é divisível por 3, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos começar substituindo aqui esse x pelo primeiro número, que é o 0. Lembrando que os algarismos que a gente conhece, né? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, vamos começar substituindo por 0.
Então, eu vou colocar 5, 0, 2 e 8. E fazer a soma desses algarismos. 5 mais 0 mais 2 mais 8. Se o resultado dessa soma for um número divisível por 3, significa que o número todo é divisível por 3. 5 mais 0 é 5. 5 mais 2 é 7. 7 mais 8 é 15. O 15 é divisível por 3, né? 15 dividido para 3 é igual a 5. Ou seja, esse número aqui satisfaz a condição de ser um número divisível por 3. Vamos verificar um agora. 5, vou substituir o x por 1. 5, 1, 2 e 8. Vou somar os algarismos. 5 mais 1 mais 2 mais 8. 5 mais 1 é 6. 6 mais 2 é 8. E 8 mais 8 é 16. O 16 a gente percebe que ele não é divisível por 3. Significa que o número todo também não é divisível por 3. Ou seja, esse número aqui não satisfaz a nossa condição. Vamos substituir o x agora por 2. Vou colocar 5, 2, 2 e 8. Vou somar os algarismos. 5 mais 2 mais 2 mais 8. 5 mais 2 é 7. 7 mais 2 é 9. 9 mais 8 é 17. O 17 também não é divisível por 3. Ou seja, não satisfaz a condição da senha ser um número divisível por 3. Vamos substituir por 3 agora. 5, 3, 2 e 8. Vou somar os algarismos. 5 mais 3 mais 2 mais 8. 5 mais 3 é 8. 8 mais 2 é 10. E 10 mais 8 é 18. O 18 a gente pode perceber que ele é divisível por 3, né? 18 dividido por 3 é 6 e deixa resto 0. Ou seja, esse número aqui também satisfaz a nossa condição. Vamos verificar o próximo número, substituindo o x por 4. Vou colocar 5, 4, 2 e 8. Somar os algarismos agora. 5 mais 4 mais 2 mais 8. 5 mais 4 é 9. 9 mais 2 é 11. E 11 mais 8 é igual a 19. O 19 não é divisível por 3, ou seja, esse número aqui também não satisfaz a condição. Vamos substituir agora por 5. Vou colocar 5, 5, 2 e 8. Vou somar os algarismos. 5 mais 5 mais 2 mais 8. 5 mais 5 é 10. 10 mais 2 é 12. 12 mais 8 é 20. E o 20 também não tem como dividir por 3, ou seja, esse número todo não divide por 3 e, portanto, não satisfaz a nossa condição. Substituímos por 5, agora vamos substituir por 6. No lugar do x eu vou colocar o 6. 5, 6, 2 e 8. Vou somar 5 mais 6 mais 2 mais 8. 5 mais 6 é 11. 11 mais 2 é 13. E 13 mais 8 é 21. Vou colocar o 21 aqui. O 21 a gente percebe que ele pode ser divisível por 3, né? 21 dividido para 3 é 7, deixa resto 0. Ou seja, como o 21 divide para 3, o número todo aqui também vai ser divisível para 3 e satisfaz a nossa condição. Vamos substituir agora por 7. Vou colocar 5, 7, 2 e 8.
5 mais 7 é 12. 12 mais 2 é 14. E 14 mais 8 é 22. 5 mais 7 mais 2 mais 8 é igual a 22. O 22 não divide por 3. Isso significa que o número todo também não vai dividir para 3. Vamos substituir agora por 8. 5, 8, 2 e 8. A gente vai somar os algarismos. 5 mais 8 mais 2 mais 8. Ok? 5 mais 8 é 13. 13 mais 2 é 15. 15 mais 8 é 23. O número 23 também não divide para 3. Significa que o número todo aqui também não divide para 3. Por último, a gente vai substituir por 9. Somando os algarismos, a gente vai ter que 5 mais 9 mais 8 é igual a 24. O 24 a gente percebe que ele pode ser dividido para 3. O 24 dividido para 3 é igual a 8, deixa resto 0. Ou seja, como o 24 divide para 3, o número todo também é divisível para 3 e satisfaz a condição. Ou seja, esses números aqui que a gente encontrou, que são divisíveis para 3, são os números que a gente pode observar que podem ser substituído aqui o x, que no caso vai ser o 0, o 3, o 9 e o 6.